Alô, você, boa tarde. São 12h mais 4 minutos hoje, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Está entrando no ar o Portal Notícias, agilidade na informação. Lembrando que você liga e participa ao vivo com a gente, anote o nosso telefone 7734441043 ou acompanhe através do site radioportalsudoeste.com.br. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes e Luiz Brito, que agora traz o tempo e a temperatura para hoje e também para o final de semana. Luiz Brito, boa tarde. Opa, boa tarde para você, Alberto, para todos os nossos ouvintes, bom almoço para todo mundo, bem-vindos, está no Portal Notícias. Portal Notícias informa o tempo e a temperatura. Tempo e a temperatura. Seu Alberto Lopes, clima-tempo sempre prevendo a mesma coisa ou menos do que a mesma coisa quando se trata, por exemplo, de temperatura aqui em Livramento, né? Isso. Hoje, por exemplo, segundo o clima-tempo, está sendo esperado aí sol com algumas nuvens, sem possibilidade para chuvas, temperatura oscilando entre 18 e 29 graus. Eu acho que 29 graus pra gente aqui hoje seria frio, né? Vamos dizer assim, viu? Frio, bota frio nisso. Exatamente, não tá nem um pingo, né? No sábado a mesma coisa, viu? Sol e aumento de nuvens pela manhã, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Adivinha aí a quantidade, o volume? 2%. 2 milímetros, exatamente. Domingo também é a mesma coisa e não muda não, viu? Continua esse calor intenso aí, viu? Misericórdia. Portal Notícias e as manchetes do dia. Plantão de notícias com Zingara Lopes traz hoje: pai e filho morre após explosão de caminhão-tanque em Candeias e pesquisadores descobrem rochas de plástico em arquipélago brasileiro. Hoje, ao vivo no Portal Notícias, estamos recebendo Genilson Tadeu Rego, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Livramento de Nossa Senhora, e o vice-presidente Givanildo Rocha. Homem é detido acusado de tráfico de drogas em Livramento de Nossa Senhora. Natural de Barra da Estiva, jovem grávida de 25 anos está desaparecida há um mês. Hoje tem esporte com ele, Rony Castro. Homem é detido com munições e por porte ilegal de arma de fogo em Dom Basílio. Batida entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BA-262 entre Aracatu e Caraíba. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui e agora no nosso Portal Notícias. Meninos, falta só uma semana pra folia de Momo. A folia de Momo vai rolar solta na capital das águas, a Chapada Diamantina, Rio de Contas. Pelo menos um dia eu vou lá fazer uma visita. Seu Luiz! Diga, seu Alberto. O programa hoje vai pegar fogo. Comece aí, porque o tempo vai passando. Na última terça-feira nós recebemos aqui o secretário de Educação, né? Professor Tiãozinho. E algumas falas dele não agradaram aí, principalmente os professores. E como sempre o nosso programa sempre democrático, né? Abrimos espaço hoje para o pessoal do sindicato, o presidente Genilson e também o vice-presidente do Sindicato dos Professores de Nossa Senhora, o Givanildo Rocha. Eles que já encontram-se aqui com a gente e vamos bater um papo com eles agora. Em primeiro lugar, gostaria de desejar uma ótima tarde. Genilson, boa tarde, presidente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, colegas professores. Luiz, Alberto, a gente vem sempre sendo pego de surpresa, né? No mês de dezembro, fomos pego de surpresa com o salário, né? Um salário antecipado que ninguém pediu. E essa semana fomos pego de surpresa também com o salário, né? Um salário que ninguém sabe de onde que vem, que ninguém recebe, né? Gil, a gente trouxe aqui alguns tópicos, né? Para dar uma explanada
piso salarial do professor, plano de carreira do município, pagamento antecipado, né? Falar sobre um pouco do SPEL, que é a nossa entidade, a vida do professor no município hoje de Livramento, e dar uma explanada também sobre a educação do município de Livramento. Ok. Presidente, o que desagradou a todos vocês, professores, e principalmente vocês do sindicato, com a fala do presidente, o secretário Sebastião Fernandes Tionzinho? Alberto, o telefone do sindicato, ontem, hoje, né? Foram tanta reclamação e queria saber onde é que está o salário, que ninguém recebe esse salário. A gente sabe que a realidade é outra, né? Esse salário não chega nas contas dos professores. Se cumprisse o plano de carreira igual determina a lei, aí sim poderia chegar no salário, né, que foi mencionado aqui na rádio. E ninguém sabe para onde que vai esse salário. Poucos professores recebem esse salário no município de Livramento hoje. Poucos, se não me engano, meia dúzia. E tem que estar dentro do ensino fundamental 1, né? E ter sua titulação reconhecida de 50%, ter seu quinquênio reconhecido no valor de máximo de 30%, AC, né, de 25%, que pode chegar num salário aí até maior do que esse. Só que, infelizmente, ninguém recebe esse salário no município de Livramento, porque o plano de carreira não é reconhecido, né? Reconhece o plano de carreira para tirar do professor, mas para poder pagar o professor, aí usa a lei, usa o plano de carreira, né? Para tirar, usa o plano de carreira, mas para pagar o professor não usa a lei. Ultimamente o SPEL tem mais de 90 processos já ajuizados, né? Já está na justiça e esperando aí que seja julgado, só sobre a vida do professor, titulação que o professor não recebe, que vai lá, protocola e não recebe, né? Ultimamente tem 3 anos que só faz protocolar e nem resposta recebe. Quinquênio, que esse já é automático, né? Não precisa, já completou 5 anos, já incorpora no salário do professor. AC, que só recebe os 25%, quem desenvolve suas atividades no Fundamental 1, né? Que é do 1º ano até o 5º ano. Quem desenvolve as atividades no Fundamental 2 não recebe o AC. Certo. E segundo o secretário, né, professores chegam a ganhar até mais de R$8.000 no município. Tem professor que realmente recebe esse salário? Tem professor que recebe, igual eu te falei, minoria, mas a maioria não recebe, e só quem atua no Fundamental 1. Quem atua no Fundamental 2 não recebe esse salário. Agora, quem atua no Fundamental 1 e tem todos os seus direitos reconhecidos, aí sim, só que tem o plano de carreira, mas o plano de carreira não é cumprido devidamente. Igual titulação, igual eu acabei de falar. Titulação, o professor pode chegar a 50% do seu salário base. Depois eu vou dar uma explanada mais ou menos, né, sobre o que é o salário base, sobre o salário, a tabela salarial do professor. Ok. Professor Gil, boa tarde. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Luiz. Quero agradecer vocês pelo espaço, né, cedido aqui, para a gente estar conversando a respeito da cidade que o secretário falou aqui, que a gente desconhece. Certo. Fica à vontade. Alberto, assim, pegando em tese a sua primeira pergunta que você fez aí a respeito desse pagamento, desse salário que ele disse, já colocando uma situação que eu acho assim até constrangedor, um secretário de educação, uma pessoa pública, tá falando de salário de professor e ainda vir com uma inverdade dessa, aí deixa a gente surpreso realmente. Eu sei que ele se empolga, né? Ele se empolga com as palavras, mas da forma que ele fez um desserviço também para a comunidade, porque ele informou de maneira mentirosa, né? Nenhum professor do município alcança R$10.000 de salário, como ele enfatizou aqui, né? 2 ou 3 vezes. Eu acredito até que vocês que trabalham aqui na rádio, depois que viram um salário daquele, se arrependeram. Eu já pensei na hora de mudar de profissão. Eu falei rapaz, onde é que eu tava com a cabeça que eu não estudei para ser professor, viu? E assim, eu tive agora cedo
recebi várias ligações e sei que você também recebeu áudio de professores. Bastante. Áudios de professores questionando. E os professores agora estão se perguntando, para onde está indo esse salário? Tem professor que está faltando receber 5 mil, 4 mil por mês aí. Acredito que o secretário fez um desserviço para a comunidade, inclusive para o próprio prefeito, porque agora a gente vai questionar o prefeito, cadê esse salário de 10 mil reais que a gente não está vendo e que ninguém está vendo no município? E aí eu entendi por que ele está trocando o salário dele de professor do estado, né, aposentado, por um salário desse. Quer dizer, ele está numa cidade fantasiosa. Hoje pela manhã eu acordei e imaginei que o professor Tiãozinho, né, o secretário da nossa cidade, ele deve viver na cidade do nunca. Eu nunca vi esse salário, nunca vi o secretário, nunca vi isso, nunca vi aquilo. Só pode ser brincadeira, viu? Eu sinto muito assim, ter que estar falando essas coisas aqui, mas a indignação dos nossos professores é muito grande com relação à quantidade de mentira que ele colocou aqui ontem, ou na terça-feira. Na terça-feira. Com relação, quando ele fala da questão do plano de carreira, que segue completamente na íntegra, a fala dele está aí, né? Todos os professores ouviram essa fala, ele mais uma vez mentiu. O plano de carreira não é seguido na sua totalidade. Em 2018 ele apareceu com um papel escrito minuta do plano de carreira numa jornada pedagógica no Polivalente, reconhecendo que o plano de carreira nosso está defasado, que ele precisa ser melhorado justamente para atender as necessidades de nós professores. Ele chegou com esse papel lá na jornada pedagógica, ele e o prefeito apresentaram, e depois disso nunca mais a gente viu falar nada de plano de carreira e nada de minuta. E como o Genilson colocou muito bem, toda vez que é para usar o plano para tirar da gente, aí esse plano é utilizado. Mas quando é para alguma situação do professor, e aí eu pergunto a ele deveria ter explanado também na terça-feira, onde está a titulação dos professores, e todo mês de março a gente entra pedindo titulação. Então, é algo assim fantasioso da cabeça dele, e a grande situação minha hoje era só saber que cidade foi essa que ele construiu. Deve ser nos sonhos dele. Ok. A respeito da fala do secretário, inclusive eu recebi hoje pela manhã, logo cedo, né, várias mensagens de professores, inclusive até com a fala. Não vamos passar tudo, não só o início aí, onde ele começa a falar a respeito do salário. Tem como aí, Luiz? Tem. E veja o salário do professor nosso de Livramento. Se eu disser aqui, vai falar que mas nossos professores estão aí com salários que eu acho que é bem interessante. 8 mil, 9 mil, 10 mil. Um professor de 40 horas, o salário dele, uma média, é 8 mil. Mas nós temos professores aí na casa de 8 mil, de 9 mil, de 10 mil, isso 40 horas. E professor de 20 horas está na faixa de 4 mil e pouco. Se você dobrar, chega a 8, 9 mil. Então, são merecedores? Claro que são merecedores. E tem mais aumento para eles, com certeza. Mas é preciso esclarecer que parece que quando coloca no ar notícia, o professor está mendigando. O professor não está mendigando. O professor tem um plano de carreira. Esse plano de carreira é obedecido rigorosamente. Olha, para você ver, no ano de 2022, nós tivemos um aumento no piso salarial de 33,24% em plena crise de Covid. Ninguém comenta isso. A população não sabe disso. Os professores no ano passado, em fevereiro, receberam retroativo a janeiro um percentual de 33,24%. Então, se você vê o salário, se alguém, é só entrar no portal, na transparência, tá lá. Eu não estou aqui, eu não vou citar não porque mas o salário do nosso professor é um salário que o prefeito paga rigorosamente disso, e que são salários, eu vou te falar, até cobiçados. Ok. O que é que vocês têm a dizer? Eu vou sorrir. A piada que ele contou foi engraçada, né? No momento, a piada dele foi muito engraçada, mas, como eu disse antes, um desserviço que ele fez usando a rádio e usando a comunidade que está com a audiência da rádio para contar uma mentira dessa. O secretário de Educação, ele viajou totalmente nesses números que ele passou aí, e assim, você recebeu vários áudios hoje. Tem uma professora que ela pediu para citar o nome dela, a professora Elizabeth dos Santos Gil. Ela pediu para questionar ele onde está esse salário, onde está esse aumento todo que nós não vimos até agora, a não ser que ele colocou alguma coisa no áudio e eu não percebi. Talvez o Luiz tenha percebido. Foi uma promessa que ele disse? Era uma promessa de se pagar isso? Ou ele disse que paga?
né? Porque até agora a gente não recebeu, Alberto. Infelizmente, como eu disse, o secretário vive nesse mundo de fantasia dele aí e a gente não viu a cor desse dinheiro. Gostaríamos até de receber. A única parte que ele fala realmente aí e que a gente pode pegar como interessante e de verdade é que a gente não está mendigando nada. Porque quando você faz graduação, quando você faz pós-graduação, quando você estuda realmente pensando em ter um retorno financeiro também. Em ter esse retorno financeiro também. Infelizmente, no município de Livramento, esse retorno financeiro ainda não veio. Quando ele coloca aí que o prefeito de Livramento paga todo mundo em dia, isso é para bater palma? Ou é uma obrigação? Isso não é para bater palma. Isso é uma obrigação realmente pagar todo mundo em dias, né? E aí ele coloca como se fosse o maior marco do mundo, pagar em dias. Ah, mas outra gestão não pagava. Problema da outra gestão. Tem vários processos ajuizados com relação a isso aí. Você entendeu? Então, assim, a gente desconhece essa cidade, Alberto. E se você conhecer e tiver algum lugar próximo a isso aí, você me fala, porque eu quero morar lá. Ok. Janilson, no mês de dezembro, alguns professores receberam, né, um aditivo junto aí, não sei se foi aditivo, o que é que foi, mas no mês de janeiro, alguns professores receberam o contra-cheque, veio magrinho, inclusive relatos de até R$250. O que foi que houve? Alberto, isso para mim é uma pedalada, né? Uma pedalada fiscal. Em dezembro, né? Sobrou muito dinheiro, então quando sobra dinheiro é porque o plano não está sendo cumprido. Porque se o plano estiver sendo cumprido rigorosamente, não tem como sobrar dinheiro. Então, se pagar a titulação do professor, se pagar o AC, se pagar o quinquênio, se pagar o que o plano determina, não tem como sobrar dinheiro. Então, se sobra dinheiro, é porque o plano não está sendo cumprido. Então, essa sobra, né, no meu entendimento, ou ela tem que ser devolvida para o caixa, ou ela tem que ser rateada entre os professores. Você não pode pegar, né, um exercício e pagar o outro. Então, pegou o exercício de 2022 para pagar 2023, em janeiro. E sabe que dinheiro, né? Dinheiro na mão, já tem até aquela música que fala, né? É vendaval. Então, chegou em dezembro, igual o Gil falou, que teve professor que recebeu 12. Um me falou que recebeu até 17 mil. Chegar em janeiro, já, né? Recebeu o contra-cheque todo, foi um espanto para todo mundo. E aí ficou essa questão no ar, né? Usou um tal de social, que eu acho que não tem nada a ver. Aí lá no contra-cheque tem especificando tantas férias, tantas vantagens, um contra-cheque que ninguém entende, né? E ninguém foi explicar qual a origem, né? O que significa aquilo pro professor. Eu acho que se tinha essa ideia de fazer, tinha que marcar uma reunião, falar, ó, nós vamos adiantar o salário e tal. Uma que já não pode, né? Eu acho que tinha que fazer um projeto, mandar pra Câmara, para discutir, para poder ver isso. Ou então devolver o dinheiro ou ratear com os professores. Ok. Fica à vontade, pode dar prosseguimento. Eu só vou, Alberto, fazer aqui a tabela salarial, fazer uma explanada aqui. Hoje no município de Livramento, né? Tem o nível, tempo de serviço, classe A, ensino médio, né? Aquele professor que não cursou uma faculdade, ele é encaixado na classe A. O professor que tem uma graduação, ele vai para a classe B. E o professor que fez uma pós, ele vai para a classe C. O plano não, né, contempla quem tem mestrado, quem tem doutorado. Já foi uma falha do plano, né? Quer dizer, a pessoa estuda, não é reconhecido pelo plano. E o mínimo que o professor hoje tem que receber, 4.420,55 centavos, que é o piso, né? Esse é o piso. Isso. E o plano de carreira determina que o piso, né, seja esse valor que é reajustado todo ano no mês de janeiro, né? O Ministério da Educação, né? Assina a portaria, o ministro, e estabelece um novo piso que vai passar a vigorar no país. E todos os prefeitos, né? O estado, os governadores, têm que cumprir o piso, porque é lei, né? Mas eu chamo de inimigo do professor, né? Que é a CNE, a confraternização dos municípios, né? Que só orienta a não pagar. Então, não quer o desenvolvimento, né? Que a educação hoje para mim é desenvolvimento. Com certeza. Né?
E dentro desse piso, aí tem uma escala, né, linear, que ela vai de 5%. O professor, ele inicia hoje ganhando isso, 4.420,55 centavos. Se ele tiver graduação, ele já vai aumentar 5% em cima desse piso. Se ele tiver, né, pós-graduação, ele já vai aumentar mais 5% em cima desse piso. Então, com 40 horas semanais, pode chegar, né, até 6.220,16 centavos, né? Isso aí já é o último, né, para quem tem classe C, quem tem nível 6 e quem tem mais de 30 anos de serviço. E fora as vantagens, né? Toda vantagem que tem é calculada em cima do salário base do professor. O salário base é esse que é classe A, classe B, classe C. Dentro dessa tabela, aí não tem gratificação, né, de 50%, que as titulações que os professores vão fazer, ele acumula até 50%. Não tem, né, o AC, que é atividade complementar, e também não tem o quinquênio, 30%, que chega até 30%, e também o deslocamento, que varia de 10%, né, a 20%, em cima do salário base de 20 horas. Ok. São 12 horas mais 25 minutos. Estamos recebendo hoje o Genilson Tadeu Rego, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Livramento de Nossa Senhora, e também o vice-presidente Givanildo Rocha, professor Gil. Daqui a pouquinho tem ele, Rony Castro, de volta, né? Depois de quase 6 meses, hoje ele retorna. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Não, Alberto, por enquanto é só isso, que é o tempo também, né? Tá meio apertado. Vocês ainda vão dar aula também, né? Isso, 1 hora a gente tem que estar em sala de aula. Certo. Aí nós vamos deixar o espaço aberto, né? Sempre que precisar, o espaço aqui vai estar sempre aberto. Outra oportunidade, a gente vem com mais tempo, né? Questiona mais, mas nós estamos aí à disposição de vocês também, se quiser tirar alguma dúvida. Agradecer. O sindicato fica onde aqui? Fica de frente do Correio, em cima lá. Ah, em frente ao Correio. Isso, lá no perto, vizinho do escritório do Dr. Guto, advogado. Isso. Sobe ali a galeria ali. Professor Gil, prazer imenso recebê-lo aqui. Venha com mais vezes. Tem alguns assuntos pra gente discutir além do sindicato, viu? Pronto, Alberto. Estarei aqui com certeza. Para fechar minha fala, eu gostaria só de relembrar uma parte da entrevista do professor Tião, quando ele coloca sobre a política educacional que ele faz lá dentro da secretaria. E aí eu vou deixar só um questionamento para ele se lembrar aí, como é que eles fazem lá, né, dentro da secretaria hoje, para dar a licença prêmio que o professor tem direito a cada 5 anos, né, de você ter a sua licença prêmio. Que política educacional é essa que professor com 29 anos de casa não pode tirar a licença prêmio, porque a licença chega na secretaria, vai para a mão do controlador, e lá dentro, controlador e prefeito é quem decide se você vai ter a licença ou não, mesmo você tendo direito. Então eu queria questionar ele, que política educacional dele é essa, né? Então, algumas situações assim que eu gostaria que ele, em outra oportunidade que ele tiver que vir aqui, que ele fale, né? Mas que ele não venha contar lorota aqui, não. Alberto, eu tô aqui pensando aqui fazer o seguinte, convocar o secretário e o sindicato. Pra gente fazer uma mesa ótimo, né? Ótimo. Seria bem legal. Ótimo. Bora agendar aí. Vocês topam? Maravilha mesmo. Vamos agendar. Vocês topam? Com certeza. Luiz? Estamos de acordo. Eu quero aproveitar para convidar todos os professores, Roberto, no dia 15/2, nós vamos fazer uma assembleia, o SPEL, convidando todos os professores filiados à PLB, professores que não estão filiados a nenhum sindicato, para a gente estar discutindo o piso salarial, porque o prefeito já adiantou, né? Isso o secretário não falou aqui, o prefeito já adiantou que não vai cumprir a lei do piso, que não vai pagar o piso para nós professores. Então, esse salário de 10 mil, 9 mil, a gente não vai receber, porque o prefeito já adiantou que não vai pagar. Então, convocar todos os professores para o dia 15, às 9 horas, no Centro Diocesano, numa Assembleia Geral. Estou lhe convidando também, você, estaremos lá, para ver as discussões e para a gente descobrir que cidade maravilhosa é essa que o secretário vive, porque só ele vive. Um abraço a todos os professores, obrigado pelo espaço, Luiz, mais uma vez obrigado. Quando tiver a oportunidade que essa cidade aparecer aí, você faz o concurso, garoto. Estamos à disposição. Um abraço para vocês e a gente segue aí, portanto, ouvindo, né? Depois aí de ter ouvido aqui, de ter conversado com o secretário, então, portanto, ouvindo aí o Sindicato dos Professores de Livramento.